deve voltar logo, tomara que sim. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia agora com o SBT Esportes Rio. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Pessoal, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes Rio. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo do Mengão, bora para mais uma notícia. Começou 2025 conquistando taças. Foi a Supercopa e foi a Taça Guanabara, e superando marcas com o treinador Felipe Luiz. Antes da reportagem, deixa eu ver uma coisa. Aqui, vamos conferir. Tá aqui a tatuagem na nuca, Claro. Felipe Luiz. Claro. Pode rodar a reportagem. Uma fase incontestável. O Flamengo de Felipe Luiz tem mostrado que veio para alcançar voos maiores em 2025. Passo a passo, a gente vai conseguindo chegar no nosso objetivo. É claro que o ano só está começando, mas temos muitas coisas ainda para conquistar ao longo desse ano. As ideias do técnico têm sido implementadas rapidamente na equipe, até mesmo para quem chegou no time há pouco tempo. Para os nossos comportamentos, para a nossa atitude, para o nosso comprometimento. E que isso não seja um ponto de chegada, seja uma passagem, porque essa equipe tem muito potencial, mas fica aqui, acho que, na minha colocação de que mentalmente a gente pode crescer muito. O início de Danilo no Flamengo está sendo bastante animador. Começando como opção no banco de reservas, agora ele aproveita as oportunidades no time titular. Felipe Luiz tem conseguido unir o grupo e fazer um elenco que queira lutar em campo. Um time mais ofensivo e também desempenhar o melhor de cada jogador. Tem que ser jogado com prazer, com alegria, e eles estão num momento de confiança muito grande, estão num momento de forma muito bom e se nota dentro do campo, né? Como eles se conectam, como estão essas relações cada vez melhor. Obviamente que temos muitas coisas que ajustar, mas ganhar não é fácil. A fase rubro-negra é tão boa que o número de taças conquistadas neste ano é superior ao de gols sofridos. Em 8 jogos com a equipe principal em 2025, o Flamengo, que ainda não perdeu, sofreu apenas um gol. O time foi vazado justamente no confronto contra o Botafogo na Supercopa. Agora, a missão de Felipe Luiz será diante de 2 clássicos contra o Vasco, para ir em busca de mais uma taça no ano. E vamos corrigir as coisas, os detalhes micro que precisamos corrigir, continuar evoluindo. Eles têm que se exigir cada vez mais, autoexigência, para que a gente possa fazer uma grande temporada. Bom, dizem que o Vene cancelou todas aquelas assinaturas de streaming, porque ele não assiste mais série, mais filmes, mais nada. Ele só assiste as entrevistas do Felipe Luiz. Ele fica maratonando. Errei? Acertei? Não, você está certíssima. De verdade. Eu sei disso. Tem sido uma aula assistir as coletivas do técnico Felipe Luiz, inclusive é uma crítica a vários treinadores. Por exemplo, o Abel Ferreira, assistiu o Abel Ferreira depois do jogo do Palmeiras, é um saco, porque ele só reclama e não fala nem um pouco de futebol. Parece que se ele não tiver nada para reclamar, ele vai reclamar de não ter nada para reclamar. Já o Felipe Luiz, ele fala de futebol. E muito pelo contrário, quando ele recebe uma pergunta assim, uma pergunta boa, ele responde, ele não foge, ele não sai pela tangente. E é isso mesmo que você mencionou, Felipe Luiz, é bom você assistir, porque você começa a entender o porquê das escolhas. Você concordando ou não, mas você entende, e você entende ali que o Felipe Luiz, ele é coerente no dia a dia dele, nas escolhas dele, para poder montar a equipe, enfim, montagem de elenco. Então eu acho que todo mundo deveria parar e assistir ao Felipe Luiz na entrevista coletiva. E final de semana tá chegando. Tem mais 2 dias pra brigaiada aqui. Porque é Vasco e Flamengo. O primeiro jogo, o segundo Flamengo e Vasco. 2 não, 3. Não, é porque é ida e volta, né? Não, quarta, quinta e sexta. A gente vai brigar aqui até o jogo. É porque, na verdade, estou considerando que sexta, ou vocês vão ter que me aturar ou vocês vão me atazanar. Entendeu? Então, estou retirando a sexta-feira. Mas quarta e quinta-feira, vocês vão sair no pau. O pau vai começar agora. Esse jogo, ô Lucas Pedrosa, ele vai ser no estádio Newton Santos, lá na minha casa. Eu vou ter que trabalhar, isso? Vamos lá. Tu vai me botar pra trabalhar sábado de carnaval, ô Lucas Pedrosa? Não tá garantido ainda. Segura a tua escala. É o seguinte, quando a comissão técnica, a diretoria do Vasco, os jogadores saíram de São Januário, estava de folga. Isso foi falado em troca de mensagens e numa conversa muito mais informal.
Hoje o Vasco se representa na parte da tarde e vai ser definido. O martelo vai ser batido, se o jogo vai ser no Newton Santos ou no Maracanã. Se você quiser saber minha opinião, eu posso dar também. Eu quero saber a opinião dos dois. Vamos lá. Eu vi que tem uns torcedores que ficaram bravos. Antes eu posso trazer o lado do Flamengo? Isso, boa. Porque é melhor, porque aí a gente dá a nossa opinião em cima dos dois lados. O Flamengo não é contra essa ideia. O Flamengo só acha muito difícil a PM autorizar por se tratar de um jogo de altíssimo risco. Estamos falando de duas torcidas que têm uma rivalidade enorme e a gente sabe como é a segurança, difícil a segurança lá no Newton Santos. O Flamengo acha difícil a PM autorizar. No Newton Santos? No Newton Santos. Outro ponto que dirigentes me falaram foi o seguinte: acharam incoerente, porque o Felipe Coutinho, um dos principais jogadores do Vasco da Gama, veio publicamente reclamar da grama sintética. E aí o Vasco da Gama, a diretoria, vai levar justamente um jogo para um gramado de grama sintética, que é, no caso, o Newton Santos. Então, oficialmente, o Flamengo não se manifestou e não é contra, mas acha difícil a PM autorizar e acha incoerente por conta disso, porque um dos principais jogadores do Vasco é contra a grama sintética e o Newton Santos possui esse terreno. Opinião agora, tá? Informação foi dada. Tá, opinião do Lucas e Pedrosa. Acho que não, pela cara deles eles não vão discordar. Não, muito pelo contrário, até porque eu conheço o meu companheiro Veni. É o seguinte, pra mim não há nenhum argumento plausível que faça o Vasco mandar o jogo no Newton Santos em relação ao Maracanã e isso seja positivo. Primeiro ponto. A torcida do Vasco não é identificada com o Newton Santos. A torcida do Vasco não tem costume de ir ao Newton Santos. A torcida do Vasco e o Vasco dentro de campo contra o Flamengo, num gramado sintético que deixa o jogo mais rápido, não tem vantagem de nada. O time do Flamengo é mais veloz e mais qualificado para jogar em um campo veloz do que o Vasco da Gama. E tem um outro ponto que para mim é o mais importante, que além dessa discussão do Felipe Coutinho, que é um dos líderes contra o gramado sintético, ele é um dos líderes, ele não é um jogador que apoiou, ele é um dos líderes contra o gramado sintético, mas que na minha visão é muito importante da gente citar aqui. O retrospecto do Vasco não é ruim contra o Flamengo, no Newton Santos, no Maracanã ou em São Januário, é ruim em todos os estádios, porque hoje, infelizmente, nos últimos 6, 7 anos, o Flamengo tem uma equipe muito superior ao do Vasco da Gama, então não importa o campo. O que, na minha visão, mais pega é rasgar a coisa mais gostosa que existe no futebol carioca, que é o Vasco e Flamengo dentro do Maracanã. Ah, porque o Flamengo joga sempre no Maracanã. Ok, o Vasco também sempre jogou no Maracanã e sempre conseguiu bater de frente com o Flamengo na sua história. Ultimamente, recentemente, realmente está complicado pela discrepância dos elencos. Mas os jogadores usarem a chegada ao Newton Santos, a mudança para o Newton Santos como algo que vai desfavorecer o Flamengo por tirar eles da zona de conforto, para mim, é uma utopia também. Porque o Vasco vai sair da zona de conforto também. O Vasco não joga no sintético, o Vasco não treina no sintético, pelo contrário. Então assim, você tá rasgando a história do futebol carioca, você tá tirando a oportunidade desses torcedores, inclusive, que estão muito mais habituados aí ao Maracanã, que tem um melhor acesso, que tem ruas mais largas, que tem segurança, que tem uma acústica melhor, que é um estádio melhor, é um palco melhor, com todo respeito ao Newton Santos, que eu sempre prego esse respeito, não acho o Newton Santos ruim, muito pelo contrário. Eu já ia te perguntar. Mas Vasco e Flamengo é Maracanã, assim é a história do futebol carioca. Se o torcedor do Vasco ou se os jogadores do Vasco estão receosos porque lá é a casa do Flamengo, sabe o que tem que acontecer? Todo mundo se mobilizar para jogar 50-50, para comprar o ingresso, para lotar o estádio, que seja 60-40, mas que a torcida vá e compareça. Tem uma mobilização da torcida, dos jogadores, do clube para comparecer ao Maracanã, que é o palco principal do futebol brasileiro, um dos maiores do futebol mundial e também sempre foi o palco do Vasco e Flamengo. Então, para mim, trocar para o Newton Santos para tentar causar algum tipo de desfavorecimento ao Flamengo é um apequenamento da própria história do futebol carioca e da própria história do Vasco. O Vasco não precisa disso. O Vasco tem que jogar no Maracanã. Essa é a minha visão. Olha, eu concordo. É isso aí, torcida, e vamos aqui para mais uma notícia. Flamengo vê clássico no Engenhão como praticamente impossível. A direção do Flamengo, que se prepara para abrir as semifinais do Campeonato Carioca contra o Vasco no próximo sábado, não acredita na possibilidade de que a partida seja disputada no Engenhão, como o mando é do Cruz Maltino e o BEP não permite que o clássico dos milhões aconteça em São Januário. O estádio usado pelo Botafogo surgiu como possibilidade, mas a cúpula rubro-negra não crê que o plano vá adiante. A informação de que o Vasco tentaria jogar no Engenhão foi divulgada pelo Globo, mas o jornalista Vene Casagrande informou que a diretoria do Flamengo considera praticamente impossível que a polícia militar autorize. A principal questão é a partida ser considerada de risco pelo possível clima bélico entre as torcidas.
Outro ponto muito importante para este fim de semana é o Carnaval do Rio de Janeiro, que costuma lotar ruas e deslocar boa parte do efetivo policial. Com o jogo programado para um fim de semana cheio de foliões nas ruas, o planejamento precisa ser bem feito para evitar problemas. Neste sentido, o jogo no Maracanã oferece mais segurança. Por fim, outro relato dado pelo jornalista diz respeito a uma incoerência por parte do Vasco. Principal jogador do clube, Felipe Coutinho, participou do protesto contra os gramados sintéticos e se posicionou a favor do movimento, e o Cruzmaltino ainda assim optou por tentar levar a partida para o campo do tipo. A decisão sobre o palco do jogo será tomada nesta terça-feira, dia em que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, vai se reunir com os 4 times classificados para as semifinais. É isso aí, torcida. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.